Palavras sempre mataram muito mais que armas, e é muito fácil provar isso. Lembra do nosso amigo palhaço aqui em cima, que nunca foi homem de dar um só tiro, ele próprio nunca executou ninguém? Entretanto, suas palavras venenosas infectaram um país inteiro que tomado pelo ódio e criaram a Segunda Guerra Mundial, levando milhões e milhões de pessoas à morte. Aqui no Brasil, um outro covarde, talvez o maior dos covardes da história do Brasil, Jair Bolsonaro, também tem o hábito de usar as suas palavras para envenenar a mente das pessoas para que cometam crimes em seu lugar. Tá lá a papuda cheia de gente que caiu nas suas conversas de fraudes e mais fraudes da eleição roubada, e que instigadas nesse ódio foram lá. Até as últimas consequências, estão aí pelo menos 700 mil mortos no Brasil que caíram nas suas mentiras acreditando que poderiam, diante de uma doença mortal e para onde ainda não havia cura, saírem por aí sem se prevenirem, se contaminando e levando a doença para suas casas, para os seus trabalhos, para beneficiar os interesses da necropolítica que queria se livrar do monte de idosos, e conseguiram, inclusive com o seu ministro da morte e do terror lá da economia e seus secretários comemorando que a Covid tinha matado um monte de idosos e, consequentemente, tinha aliviado o caixa da Previdência. E assim também são as piadas que se tentam naturalizar crimes e que de inocente não tem nada. Por quê? Porque a função da piada não é divertir, e a partir do momento que a piada pega e transforma um abuso contra uma criança, contra uma mulher, transforma racismo, transforma homofobia em algo engraçadinho e natural, como esse hipócrita nojento e asqueroso aqui do meu lado, que finge que é piadista e resolveu, por exemplo, contar uma piada onde ele dizia que se você quer emagrecer mais rápido, comece a transar com todos os homossexuais por aí que você vai pegar AIDS e vai emagrecer. Primeiro desrespeitou as pessoas que têm HIV, depois associou diretamente HIV a pessoas homossexuais, quando na verdade essa é uma mentira, é uma falácia que serviu para perseguir e serve até hoje para perseguir homossexuais. E por que esse cara faz isso? Porque é muito mais fácil tirar do esgoto aqueles que estão só esperando uma oportunidade. É como você quisesse atrair formigas e simplesmente esparramasse açúcar ali no chão para que as formigas se juntassem. Entretanto, ele não junta as formigas ali no açúcar para exaltar, olha ali aquelas formigas, vamos ali acabar com a praga de formigas. Ao contrário, ele as alimenta para que a sociedade inteira naturalize seus comportamentos, porque afinal, a partir da piada, aquele comportamento nefasto, desumano e desprezível começa a ser gradualmente aceito pela sociedade. Por mais que outros comediantes, também hipócritas, tentem minimizar a importância dessas piadas e o impacto cultural que elas causam na cabeça das pessoas. Afinal, se eu torno o comportamento de assediar crianças, como esse sujeito dioturnamente e rotineiramente utiliza em seus shows nefastos que ele distribui aí pela internet, basicamente você está atraindo todas essas cobras que ficavam escondidas para vir a público e circular livremente e cometerem ainda mais crimes, porque você está naturalizando certos comportamentos e amenizando aquilo que a sociedade como um todo já rechaçou. Portanto, quando vier alguém tentar passar pano, tentar minimizar, que piada é só uma piada inocente, que a responsabilidade é sempre do outro que resolveu levar a cabo aquele comportamento, não caia nessa conversa, porque palavras têm poder. E a gente vive na sociedade da palavra. Porque influencers digitais do mal, como o seu Nicolas Ferreira, que vivem gravando vídeos e espalhando mentiras, causam tantos problemas à nossa nação. Como, por exemplo, a mentirada que ele espalhou do Pix, que chegou em todo mundo, e você mesmo deve ter tomado prejuízo deixando de fazer negócios enquanto a situação não se resolvia, porque acreditou na mentira do cara. E depois a gente descobre que os maiores beneficiados da mentira do cara não foi você, que deixou de ser penalizado com impostos que nunca existiram, mas foi o crime organizado, que a partir daquela nova fiscalização teria um pente fino capaz de verificar os seus esquemas de lavagem de dinheiro. Portanto, abra seu olho, porque as palavras nunca são inocentes. Porque nenhum discurso é inocente, nenhum discurso é isento. E quanto mais um discurso tenta se vender de isento, pior ele é. Entretanto, não é todo discurso que é criminoso.
A boa parte dos discursos são discursos sadios, discursos que buscam uma sociedade melhor. Entretanto, sempre tem aqueles parasitas que distorcem a realidade para tentar se dar bem, como por exemplo esses vários comediantes que, pensando no próprio bolso e menos nas pessoas e menos na sua responsabilidade com a sociedade, ficam fazendo falsa equivalência, como por exemplo tentando colocar no mesmo padrão, no mesmo balaio a piada aí do seu Léo Lins, sempre sobre minorias, sempre atacando e estigmatizando as pessoas, e do outro lado, naturalizando o comportamento de criminosos, como de abusadores de crianças. O sujeito tenta comparar com piadas de política, como por exemplo aí do Tiago Santinelli, que faz piadas centrais sobre críticas a políticos, como por exemplo ao Jair Bolsonaro e a sua ode de mentiras que induziu pessoas à morte. Portanto, gente, não são equivalentes. Não é porque você faz uma crítica política, uma crítica social contundente aos poderosos, que isso se assemelha à crítica a piadas que servem puramente para estigmatizar minorias que já são oprimidas e que servem para passar pano e empoderar criminosos, como os abusadores de criança, que são dioturnamente exaltados nas falas desse sujeito asqueroso, que tá todo mundo com dó, coitadinho, foi condenado a 8 anos de cadeia, mas quantos minutos esse sujeito passou em cana? Nem um segundo, nem preso foi. Sabe por que não foi? Porque dá uma olhadinha na carinha dele, é branquinho, de olhos claros, ascendência europeia, esse não vai em cana, tá fazendo away, tá ganhando dinheiro e projeção em cima da discórdia que gerou, ainda está se dando bem em cima dessa situação. Diferente, por exemplo, do que aconteceu com o outro que também faz apologia ao crime, o tal do MC Pose, que por ser preto, periférico, lá de favela, foi em cana na hora. Não estou dizendo que o outro é santo e ele é ruim, não. Os dois não prestam, porque os dois fazem apologia ao crime. Mas o tratamento que a sociedade dispensou ao preto favelado e ao loirinho de classe média carioca é nitidamente diferente. E isso mostra muito da hipocrisia que a gente tem na nossa sociedade e revela como as palavras e os símbolos têm poder. Portanto, abra o seu olho, não caia na defesa de liberdade de expressão irrestrita, porque ela não existe em lugar nenhum, e normalmente aqueles que defendem esse tipo de coisa, assim como defendem o tal do Estado mínimo, que o mercado se autorregula, normalmente mesmo estão sendo induzidas a defender situações que não os protegem, que quebram inclusive o pacto que criou o Estado, que é basicamente todo mundo abrir mão de um pouco da sua liberdade em nome de segurança, conforto e uma vida mais tranquila. Coisa que o Estado não está entregando para a maioria, porque o pacto era esse. Eu abro mão de tentar invadir e tomar o que é seu e respeitar o que é seu, desde que eu tenha o meu também. E você está tendo o que é seu? E essa que é a verdadeira questão que deveria estar em jogo, ninguém está levando em consideração. Ao contrário, estão aí devagarinho, cada dia mais declaradamente, os mesmos empresários de sempre, que patrocinadores de golpe, que continuam soltos por aí, metendo suas carinhas e falando mal de programas sociais, inventando que programas sociais impedem as pessoas de trabalharem porque elas querem viver de Bolsa Família sem trabalhar. Quer ter empregado? Pague melhor. Simples assim, as pessoas não são tão burras de cair nessa conversa de novo, não. E você, o que pensa a respeito? Você continua achando que piadas que naturalizam crimes são inocentes, que não devem ter consequência nenhuma porque são só piadas? Ou você já percebeu o perigo que está nessa naturalização de comportamentos criminosos e que fazem tão mal à nossa sociedade? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e vamos para cima construir um mundo que seja para todos. E não esse mundo onde sujeitos espertalhões para se darem bem contam qualquer mentiras, incentivam os abutres da sociedade, aqueles que não prestam, aqueles que dividem a nossa sociedade com a desculpa de que só estão dando risadas por aí. Não existe inocência em lugar nenhum, muito menos na risada.